Chegamos em um dos nossos queridinhos, vamos começar a ver sobre os alfa-hidroxiácidos, bora lá. Os alfa-hidroxiácidos foram descritos inicialmente por dois dermatologistas, Van Scott e Hu. Eles descobriram que o alfa-hidroxiácido, quando aplicado de forma tópica, melhorava a pele em pessoas que tinham doenças associadas à hiperqueratose. Eles perceberam que essas substâncias promoviam um afinamento epidérmico, mas inicialmente a utilização dos alfa-hidroxiácidos eram direcionadas para doenças dermatológicas. O uso estético ocorreu muito tempo depois, quando foi observado uma melhora do aspecto e textura da pele de peles fotoenvelhecidas. Da classe dos hidroxiácidos, os alfa-hidroxiácidos são os mais utilizados em formulações cosméticas, com destaque especial para o ácido glicólico. Esse aqui é o mais utilizado de todos. A maioria dos alfa-hidroxiácidos, eles são derivados de plantas e você pode ver alguma literatura, algum autor falando dos alfa-hidroxiácidos como peelings naturais. Eles estão entre os primeiros agentes foliantes a serem utilizados na estética e o uso em baixa concentração tem uma ação mais superficial, fica restrito à camada córnea, e concentrações mais altas podem atuar em níveis mais profundos das camadas da epiderme e chegando também até a derme. Mas essa parte de concentração de pH a gente volta para tudo o que foi dito na aula de fatores que influenciam a permeação dos peelings químicos. Então, concentração, quanto mais alta for a concentração, mais profunda será a ação do peeling. Quanto mais baixa for a concentração, mais superficial a ação do peeling. Com relação ao pH, quanto mais alto for o pH, mais superficial a ação do peeling. Quanto mais baixo for o pH, quanto mais ácida for essa substância, mais profunda será a ação desse peeling. Então, a gente volta para aquela aula para a gente entender e a gente pegar essa informação e aplicar aos alfa-hidroxiácidos também. O mecanismo de ação dos alfa-hidroxiácidos, eles vão ser semelhantes. A intensidade dos efeitos vai variar a depender da característica predominante de cada ácido. E a gente vai ter aula sobre cada um desses ácidos para a gente entender as características específicas dele, para a gente ver quais efeitos eles vão promover, qual é a diferença de um e de outro, qual vai ser melhor para aplicar nessa cliente, qual vai ser melhor para aplicar na outra cliente. A gente vai conseguir entender melhor tudo isso quando a gente for falando de cada um deles de forma específica. Mas vamos ver aqui agora o mecanismo de ação de forma geral. A resposta inicial da aplicação dos alfa-hidroxiácidos vai ocorrer na camada córnea, com a redução da coesão entre essas células. A camada córnea, ela se divide em subcamadas. Então, a gente tem, a camada ou extrato compacto, camada ou extrato disjuncto, tem a camada descamante de Ravier. Então, tem várias subcamadas na camada córnea. O extrato compacto, ele é mais profundo e as células, elas estão mais compactas, elas estão mais juntas, mais aderidas. No extrato adjunto, na camada descamante de Ravier, elas estão menos compactas porque elas começam a se desprender para concluir o processo ali de renovação. A ação dos alfa-hidroxiácidos vai ocorrer na camada mais profunda da camada córnea, que é no extrato compacto, onde essas células elas estão bem coesas, bem juntas, bem unidas. Vamos observar aqui a imagem. Nós temos aqui a camada córnea, e essa camada córnea, ela tem várias subcamadas. Então, em uma camada mais superficial, essas células elas não vão estar tão coesas, tão juntinhas, tão unidas. E nas camadas mais profundas, essas células elas vão estar bem juntinhas aqui, para poder fazer a proteção da pele, porque a camada córnea ela serve para isso. Então, as células mais profundas da camada córnea, elas vão precisar estar bem unidas para fazer com que dificulte a entrada de substâncias, de micro-organismos. Então, essas células elas estão bem juntinhas uma da outra, bem grudadinhas, fazendo uma boa coesão. E quanto mais a gente se aproxima da superfície da pele, quanto mais a gente se aproxima da superfície da pele, essas células elas vão ter essa coesão diminuída para que elas possam se desprender uma da outra e a gente ter, gerar todo o processo de renovação da pele.
Então, os alfa-hidroxiácidos, eles vão agir nas camadas mais profundas da camada córnea, diminuindo essa coesão e fazendo com que essas células elas se desprendam e promovam esse processo de esfoliação. E agora a gente vai começar a entender quais são os fatores que vão interferir para que essa coesão entre células seja diminuída. Primeiro ponto, é importante a gente saber que a interação dos alfa-hidroxiácidos com a pele vai se dar por conta dos seus grupos funcionais, como a carboxila e a hidroxila. Então, essa interação vai gerar respostas, alterações no nosso corpo que vão favorecer a diminuição dessa coesão, a renovação celular, e a gente vai pontuar isso agora. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que os alfa-hidroxiácidos eles vão interferir na formação de pontes iônicas intercelulares. Isso aqui significa que os alfa-hidroxiácidos eles vão interferir, vão fazer com que a ligação química entre as células, a ligação química que vai ocorrer entre essa célula e essa célula aqui, ela seja prejudicada. Então, essa ligação química, ela já não vai ocorrer. Ela vai ter uma interferência por conta da ação dos alfa-hidroxiácidos. E o que é que esses alfa-hidroxiácidos eles vão fazer para interferir a formação, né, dessas pontes iônicas, dessas ligações químicas entre as células? Os alfa-hidroxiácidos eles vão inibir a transferases e as quinases, que são enzimas que vão realizar a translocação de grupos funcionais, como amina, fosfato, carbonila, carboxila. Então, essas enzimas que participam desse processo de translocação vai ser inibida. Então, a gente não vai ter esse transporte ocorrendo. E isso vai levar a uma redução de polaridade dos grupos sulfato e fosfato nas membranas dos corneócitos, que vai diminuir a coesão dos desmossomos. Aqui na foto a gente pode observar o que foi isso aqui que a gente falou. Então, aqui, né, nós temos as células, ó, aqui nós temos o corneócito de vermelho, outro corneócito aqui, outro corneócito aqui, certo? Então, de vermelho, eu estou riscando aqui, nós temos os corneócitos. De verde, nós temos aqui os desmossomos. Então, os desmossomos são as estruturas que vão fazer com que as células elas fiquem unidas uma com as outras. Então, os desmossomos unem células com células. Então, nós temos, né, em vermelho, que eu fiz o risquinho, os corneócitos sendo unidos pelos desmossomos e também por esse cimento intercelular que fica aqui em volta de uma célula e outra fazendo a junção. Bom, quando nós temos a ação dos alfa-hidroxiácidos, essa ponte que vai ligar, essa ligação química que vai fazer com que a gente consiga unir essas células, ela vai ficar diminuída. E com isso a gente não vai ter essa adesão, essa junção firme, fazendo com que as células elas fiquem juntinhas uma da outra. Então, perceba desse lado aqui. Então, vamos supor, né, que aqui é um corneócito. Essa parte aqui de baixo a gente já riscou, né, como outro corneócito, mas aqui não tem desmossomos fazendo a ligação. Então, essa célula aqui, esse corneócito aqui, ele já está solto. A gente não tem mais essa ligação, essa junção, esse desmossomos fazendo essa união, ligando células com células e fazendo com que essa célula ela não se desprenda. Então, aqui nós temos uma célula que já não está mais presa. Então, a gente entra no processo de esfoliação por conta da diminuição dessa ligação que tem entre uma célula e outra. Um outro pensamento traz para a gente que a diminuição da coesão dos corneócitos promovida pelos alfa-hidroxiácidos ocorre porque os alfa-hidroxiácidos eles podem agir como competidores de sulfatos, fosfatos e interferir nas reações de sulfatação e fosforilação dos mucopolissacarídeos, das glicoproteínas, dos esteroides, dos fosfolipídios, e isso vai levar a uma redução do grupo sulfato e fosfato na membrana dos corneócitos. Então, aqui a gente volta novamente para a redução dos grupos, né, de sulfatos e fosfatos na membrana dos corneócitos, que vão fazer com que essa coesão ela seja diminuída e vai favorecer a descamação da pele. Um outro ponto levantado é que os alfa-hidroxiácidos eles podem ser sequestrantes.
eles quelam o cálcio das moléculas de adesão, as moléculas que são responsáveis por unir células com células. Quando ocorre a diminuição do cálcio das moléculas de cadeirina, que são grupos de glicoproteínas dos desmossomos, e isso faz com que essa coesão ela seja diminuída e essas células elas se desprendam uma das outras, favorecendo, né, o processo de esfoliação que os alfa-hidroxiácidos promovem. E aqui na foto a gente pode imaginar o seguinte. Então vamos imaginar que aqui nós temos um corneócito, aqui outro corneócito e aqui outros corneócitos. Então, vamos supor essa situação, tá? Então, a gente tem de vermelho os corneócitos, de verde nós temos os desmossomos fazendo essa junção, né? Essa ligação. Ligando aqui célula com célula. Então, nós temos os corneócitos, nós temos os desmossomos fazendo essa ligação. Se ocorre interferência nesse desmossomos que vai unir célula com célula, essa célula agora ela não vai ficar mais aderida uma na outra, como a gente pode observar nessas células aqui em cima. Então, aqui não tem nada ligando uma célula com a outra. Isso vai fazer com que ocorra esse processo de esfoliação. Então, os alfa-hidroxiácidos eles podem interferir de diversas formas nesse desmossomos e aí a gente vai ter essa coesão diminuída e favorecer o processo de esfoliação. Um outro mecanismo de ação que foi observado é que os alfa-hidroxiácidos eles podem ativar um receptor chamado de receptor de potencial transitório vaniloide 1. Tem a sigla de TRPV1. É um receptor que se expressa na epiderme, funciona como um canal de cálcio que vai induzir a diferenciação dos queratinócitos. Eles são responsáveis por manter a homeostasia, o equilíbrio da barreira cutânea e, para isso, quando necessário, ele estimula a proliferação epidérmica de células da epiderme. Essa ativação, né, a ativação desse receptor, leva a uma sensação dolorosa e de queimação. São sensações relatadas com a aplicação do peeling químico, né, dos alfa-hidroxiácidos. Normalmente tem ali uma queimação, tem um ardor, é um pouquinho, né, incômoda. É importante a gente fazer aquela avaliação que a gente já falou, né, para poder saber o nível de incômodo, o nível de dor que o cliente está sentindo, para que ele vá relatando para a gente avaliar também se está dentro do esperado ou não. Mas a ativação desse receptor também já gera para a gente, né, e mostra para a gente, na verdade, o porquê que esse alfa-hidroxiácido, a pessoa sente queimar, a pessoa sente arder. Então, por conta, né, da ativação desse receptor, ele gera também essas sensações. Tem um estudo que vai demonstrar a ativação desse receptor TRPV1 com a utilização do ácido glicólico. E isso foi percebido porque o alfa-hidroxiácido, e aqui em especial, né, o ácido glicólico, ele eleva a concentração de hidrogênio e essa elevação da concentração de hidrogênio na pele leva a essa ativação, né, desse receptor TRPV1 e vai levar ao estímulo da proliferação dos queratinócitos da camada basal. Então, ele gera essa proliferação, né, de células e essa renovação celular. Quando nós aplicamos o alfa-hidroxiácido na pele do cliente, nós estamos aumentando a acidez daquele local. E o aumento da acidez aumenta a enzima catepsina D, que estimula a descamação da pele. Então, é uma enzima que normalmente ela já está envolvida no processo, né, de estímulo da descamação, do processo ali de renovação da pele. Quando a gente aplica o alfa-hidroxiácido, que a gente deixa a pele ainda mais ácida, esse alfa-hidroxiácido e esse aumento da acidez da pele vai aumentar essa enzima e vai favorecer o processo ali de descamação da pele, de renovação celular. Além disso, os alfa-hidroxiácidos eles são capazes também de modular secreções de citocinas pelos queratinócitos, aumentando a proliferação de células da epiderme e tem uma ação direta nos fibroblastos. Por isso, nós conseguimos também aumentar a síntese de colágeno e de glicosaminoglicanas. Além disso, os alfa-hidroxiácidos eles podem também estimular fatores de crescimento
como o VEGF. Agora, na derme, o efeito dos alfa-hidroxiácidos, eles demoram mais de aparecer, por volta de 2 a 3 meses de tratamento. E aí vai apresentar aumento de colágeno, diminuição da degradação de fibras elásticas, depósito de glicosaminoglicanas, incluindo o ácido hialurônico. Então tem vários benefícios, só que mais rápido de forma superficial e um pouco mais demorado na derme, né? Na parte mais profunda da nossa pele. Tem alguns efeitos que são bem semelhantes dos alfa-hidroxiácidos. São eles: umectante, hidratante, renovador celular, melhora da elasticidade, tônus e flexibilidade da pele. Outros efeitos mais específicos a gente vai ver em cada um dos ácidos que a gente for falar nas próximas aulas. É importante a gente lembrar que o uso contínuo dos alfa-hidroxiácidos gera uma acomodação da pele. Isso faz com que o efeito de renovação celular ele seja diminuído e o efeito hidratante ele seja aumentado. Então, se ficar utilizando o alfa-hidroxiácido com frequência, nós teremos uma diminuição nesse efeito de renovação celular e a gente terá um aumento no efeito hidratante. Então, é sempre bom a gente verificar qual é o nosso objetivo para a gente ver, né, se a gente vai fazer um uso contínuo ou não. Então, Nath, eu preciso estimular essa renovação celular. Então, faz um período, dá um tempo, usa outras substâncias, depois retorna, para que não entre em acomodação a pele do cliente, tá? Então, tudo vai depender também do nosso objetivo. De acordo com o parecer técnico número 7 de 2001 da Anvisa e também de acordo com a CATEC, que é Câmara Técnica de Cosmético, nós temos algumas regrinhas para os cosméticos que possuem alfa-hidroxiácidos. E quais são essas regras? A primeira delas é com relação à concentração. Os cosméticos precisam ter uma concentração máxima de 10%. Não pode passar de 10% os cosméticos. E o pH, ele deve ter até 3,5. Então, não pode ter um pH abaixo de 3,5. Um produto que tem um pH final até 3,5, ele é classificado como um cosmético de grau 2. Se o produto ele tiver pH final maior que 5, ele é classificado como grau 1. E tem uma coisa bem interessante com relação aos alfa-hidroxiácidos e ao pH. Se o alfa-hidroxiácido ele possuir um pH maior que 5, ele vai promover o efeito hidratante na nossa pele e não o efeito esfoliativo. Então, para ter um efeito esfoliativo, ele tem que ter um pH mais baixo, certo? Se o pH for mais alto, ele vai ter ação só de hidratação na pele. E essa determinação da Anvisa com relação à concentração e ao pH serve para qualquer alfa-hidroxiácido e está restrita ao alfa-hidroxiácido. Beta-hidroxiácido, polihidroxiácidos já são outros pareceres, certo? Mas para os alfa-hidroxiácidos, para cosméticos, a concentração máxima permitida é de 10% e o pH de até 3,5. E por que eu reforço, né, cosmético? Porque os cosméticos são os produtos que a gente compra pronto. Então, esses produtos que são comprados prontos, que são industrializados, eles são cosméticos ou dermocosméticos. Só que esses produtos, eles podem ser vendidos e comercializados para todo mundo. Por conta disso que a Anvisa, ela determinou essa concentração e esse pH, que para ela é considerado seguro. Certo? Então, por conta disso, tem essa regrinha que precisa ser seguida. Mas para nós que trabalhamos, né, com a estética, a gente pode manipular um produto e ter concentrações maiores e pH menor. Então, se você quer um produto que tenha uma concentração maior e um pH menor, você vai precisar manipular esse produto. E aí a concentração dela pode ser mais alta, pode chegar até 70%, e o pH baixo, ele pode chegar a 1 ou 2,75. Agora, isso aqui é de uma forma geral, tá? Então, de forma geral, uma concentração mais alta de produto pode chegar a 70% e o pH mais baixo de 1 a 2,75. É importante que a gente adeque o produto, né, que a gente vai manipular ao efeito que a gente quer promover e também a nossa atuação. Se a nossa atuação é a nível superficial, muito superficial, a gente vai ter que ter cuidado com a concentração e com o pH que a gente vai solicitar
para ser manipulado. Então isso aqui também é super importante. Os cosméticos que possuem alfa-hidroxiácidos, segundo a Anvisa, precisa ter algumas informações no seu rótulo. Então o rótulo deve informar que o produto ele não pode ser aplicado nas pálpebras, no canto do nariz e da boca e em pele irritada ou com ferida. Deve indicar também que com a utilização do produto a pessoa deve evitar o sol. Antes de utilizar o produto precisa passar por um processo de aclimatação e nesse rótulo deve ter também possíveis efeitos adversos, como ardor, pinicação, ressecamento. Então isso aqui é o que a Anvisa ela determina para os cosméticos. Como eu falei, eu volto a falar, os cosméticos ele tem comercialização livre. Então, as pessoas que não são profissionais podem comprar os produtos e utilizar. Por isso que a Anvisa ela determina algumas regrinhas como concentração, pH e pede, solicita, é obrigatório que as empresas elas façam um rótulo contendo todas essas informações. Só que nós que somos profissionais da área da estética, nós podemos e nós devemos atuar com produtos que sejam mais específicos, que sejam mais direcionados para o objetivo que a gente deseja. Então, por isso que muitas pessoas preferem manipular, porque quando manipula o produto, ela determina ali a concentração, ela determina o pH que ela quer utilizar e aí já fica diferente do que está ali em comum, do que qualquer pessoa pode utilizar. Então, qualquer pessoa pode utilizar um ácido a 10%, com pH de 3,5. Só que, às vezes, a gente quer uma ação um pouco mais profunda. Nós sabemos que a nossa atuação é na epiderme, então, peeling, muito superficial. Mas a gente pode agir em diversas camadas da epiderme. A gente não precisa ficar trabalhando, agindo só na camada córnea. Não, a gente pode agir em camadas mais profundas, gerando outros efeitos que a gente deseja. Então, por conta disso, eu acredito que deveria ter, os produtos até para os clientes usarem em casa como home care e com indicação nossa, mas eu acho ainda que deveriam ter produtos específicos e exclusivos para nós profissionais da área da estética com diferentes, concentração, com diferente pH. Então a gente poderia sim ter um produto industrializado com o ácido glicólico a 20%. A 15%, com um pH mais baixo. Nós temos condições de trabalhar com esses produtos, mas como as empresas que a gente compra, as empresas de dermocosméticos, elas têm que seguir o que a Anvisa preconiza, a gente só pode utilizar, então elas só podem fabricar produtos que tenham a concentração até 10%, que tenham um pH até 3,5%. Elas não podem fazer um produto que tenha alfa-hidroxiácido, tá? Aqui agora a gente está falando de alfa-hidroxiácido. Então, essas empresas que a gente compra produto ali industrializado para utilizar em consultório e fazendo os nossos atendimentos, eles não podem produzir um produto que tenha uma concentração maior, um pH mais baixo do que a Anvisa preconiza. Então, quando a gente vai para a parte profissional, a gente percebe que tem coisas que precisam ser melhoradas para a gente, porque senão a gente fica utilizando um produto que o cliente utiliza em casa, caso a gente não utilize um produto que seja manipulado. Então isso eu acho que é algo que a gente precisa lutar e que precisa mudar, porque nós temos condições de trabalhar com produtos industrializados específicos para nós, não que a venda seja para todo mundo, não. A venda seja de fato controlada, porque hoje o que acontece nas empresas é que eles podem vender para todo mundo, para qualquer pessoa eles podem vender, só que algumas empresas, como o profissional já foi ali, já bateu firme, não pode vender aquela coisa toda, eles estão mais restritos com relação a isso. E aí eles muitas vezes até pedem um cadastro, aquela coisa toda, mas para dar o desconto ali. Então quem é profissional compra com o valor abaixo de quem é o consumidor final. Mas se for pela regra da Anvisa, esses produtos eles podem ser comercializados para qualquer pessoa profissional ou não, e a gente vê muito disso por aí, Então tem muita comercialização. Então eu acredito que a gente precisa lutar
para que isso mude, para que as empresas elas possam produzir um produto que seja específico e que a venda seja direcionada e exclusiva para profissionais. Pra gente, né, tem muitas pessoas que não querem manipular, que têm receio, não sabem, né, como fazer como pedir uma formulação, como pedir um produto manipulado. Então fica até mais fácil, né, comprar um produto industrializado. Por conta disso, eu acho que tinha que ter uma outra via. Então tem esse produto aqui, né, a concentração até 10%, pH até 3,5, mas para produtos que qualquer pessoa pode utilizar, sendo profissional ou não, e para os profissionais nós temos essa outra linha aqui, que a venda seja de fato exclusiva para nós. Então eu acho que tem que ter essa outra linha também. Tem os manipulados, ótimo, maravilhoso, mas eu acho que tinha que ter também essa outra linha, né, de produto industrializado, específico para o profissional e não que pode ser, né, utilizado por todo mundo e que siga essa regra aqui da Anvisa, porque essa regra ela é boa e ela é segura, mas para quem não é profissional. Então quem não é profissional pode utilizar, mas para gente que é profissional, isso aqui fica muito restrito. Então a nossa ação fica muito restrita. A gente fica, né, realizando aquele peeling muito superficial. A gente pode ter uma ação um pouco mais profunda para gerar os efeitos que a gente deseja, a depender da disfunção. Então isso aí é algo que precisa ser mudado com urgência, porque nós somos profissionais, então tem que ter ali também, né, as ferramentas necessárias para a gente trabalhar bem. Uma outra coisa também que eu levanto sempre, que eu acho que a gente precisa lutar por isso, é transparência das empresas. Então a empresa tem que dizer qual é o pH daquele ácido, daquele peeling químico, qual é a concentração, tudo isso precisa ser passado pra gente. Às vezes a gente está usando um produto ali que o pH é 4, que o pH é 5, que o pH é 6 e a gente não sabe, achando que tá arrasando, mas não tá arrasando. Enfim, então é importante, né, que a gente tenha também a gente exija e a gente tenha transparência das empresas com relação a isso. Os produtos manipulados, menos mal, porque a gente vai determinar o pH, a gente vai determinar a concentração, então fica mais fácil para a gente saber de fato, né, o que é que tem naquele produto e o que é que ele vai gerar, se é o efeito mesmo que a gente deseja. E, por outro lado, né, as empresas e a Anvisa, os órgãos ali que fiscaliza, pensarem nisso, na segunda via para nós profissionais, mas vamos lutando aí, né, que um dia a gente chega lá. Agora nós vamos ver algumas características dos alfa-hidroxiácidos. A primeira delas é que os alfa-hidroxiácidos, eles devem ser neutralizados. E isso aqui entra como um grande benefício para a gente, porque a qualquer momento nós podemos interromper a sua ação e evitar intercorrências. Então é um grande coringa aí que a gente tem. Os alfa-hidroxiácidos, eles podem ser feitos com intervalos semanais, quinzenais, mensais, mas isso tudo vai depender da disfunção que vai ser tratada, do objetivo do seu tratamento, das condições financeiras da cliente e também de tempo, né? A disponibilidade ali que a cliente tem, ela pode vir toda semana, ela só pode vir de 15 em 15, então tudo isso vai ter que ser avaliado, mas os alfa-hidroxiácidos, eu sempre quero falar outro nome aqui, mas os alfa-hidroxiácidos, eles podem ser feitos semanalmente. Os alfa-hidroxiácidos com a concentração de 10% já pode alterar o pH da pele e atingir profundidade de até 10 a 20 camadas de células. Isso significa que altas concentrações podem modificar diretamente a fisiologia da pele e essa alteração de pH, a depender, né, do produto, concentração, pH, pode durar por algumas horas. Os alfa-hidroxiácidos são substâncias higroscópicas, isso significa que eles têm a capacidade de absorver a umidade do ambiente e vai contribuir para a hidratação da pele. São substâncias também hidrofílicas, ou seja, têm afinidade com a água. Então, a permeação dela vai ser melhor se a pele da cliente estiver hidratada. Então, se tiver mais hidratação na pele, essa substância ela vai conseguir permear mais porque ela tem mais afinidade com a água. Então, verifica, tá? Se a pele da cliente está hidratada, porque se tiver, os resultados vão ser ainda melhores. Os alfa-hidroxiácidos, eles têm como característica de promover eritema e sensibilidade na pele. Mas essas reações, elas vão depender do produto que vai ser utilizado, né? Então, a depender da concentração, a depender do pH, a depender do ácido. Então, o ácido salicílico, né? Como ele tem uma estrutura menor,
ele permeia mais rápido, então ele agride mais do que, né, um ácido mandélico, por exemplo, que tem uma estrutura maior. Mas essas características a gente vai conseguindo diferenciar quando a gente for falar de cada um deles, certo? Mas de forma geral, promove eritema e sensibilidade na pele. Mas essa reação ela vai ser intensificada a depender do alfa-hidroxiácido que você vai utilizar. Eu acabei de te falar que os alfa-hidroxiácidos, eles são hidrofílicos, eles têm afinidade com a água. Mas olha que coisa interessante. Tem alguns alfa-hidroxiácidos que eles contêm um grupo fenil como substituto da cadeia lateral. Isso aqui vai alterar o perfil de solubilidade do ácido, vai proporcionar maior capacidade lipofílica. Então ele vai ter uma afinidade também com o sebo. Então se ele tem uma característica maior lipofílica, ele tem uma afinidade maior pelo sebo, pelo lipídio, pela gordura. E esses produtos, eles vão ser mais indicados para peles oleosas. E um exemplo disso é o ácido mandélico. Então perceba que tem características específicas que vai direcionando a gente para o ácido correto e mais indicado para cada cliente. Então se eu tenho uma cliente que está com uma pele mais oleosa, eu vou utilizar um ácido mandélico, certo? E aqui a gente está falando de alfa-hidroxiácido. Quando a gente falar de beta-hidroxiácido, aí a gente vai... É uma outra história. Mas falando aqui, né, pensando nos alfa-hidroxiácidos, a gente pode pensar dessa forma. Então, se eu tô com uma pele que ela é mais oleosa, eu vou utilizar o ácido mandélico, porque ele tem uma afinidade maior pelo sebo, comparado com os outros alfa-hidroxiácidos, e ele vai conseguir permear melhor. Ah, se eu tô com uma cliente que ela tem uma pele super hidratada, e eu sei que o ácido glicólico, ele é hidrofílico, ele tem afinidade com a água, então eu vou utilizar o ácido glicólico. Ah, a pele da cliente não é uma pele oleosa, é uma pele seca, então eu já vou utilizar um outro ácido, não o ácido mandélico, porque o ácido mandélico, ele vai ter uma afinidade maior com o sebo, mas a pele da cliente, ela é seca, ela não tem muita oleosidade. Então, tem mais água, né? Então, aí a gente vai fazendo essa avaliação, entendendo a pele do cliente, avaliando as características dos produtos, né, dos ácidos, dos alfa-hidroxiácidos que a gente tem, para a gente direcionar melhor qual produto, qual ácido a gente vai utilizar para cada uma das nossas clientes. Uma outra característica, e vai ser bem interessante se você for manipular o seu produto, é que os alfa-hidroxiácidos, eles podem ser preparados em diversos, diferentes veículos. Pode ser uma solução, pode ser uma loção, um creme, uma pomada, um gel, um sérum. Então, quando você for fazer, né, a sua formulação, você pode escolher qualquer um desses veículos para poder estar fazendo o seu produto e utilizando o seu alfa-hidroxiácido. Acerta aí, porque eu tô aqui, é alfa-hidroxiácido, hoje a aula é alfa-hidroxiácido e eu tô aqui falando o quê? Eu não sei, é ácido, às vezes eu falo ácido salicílico, às vezes eu falo hidroxiácido, esses nomes também, né, tudo parecido, confunde a gente. Mas acertei, alfa-hidroxiácido. E os alfa-hidroxiácidos mais utilizados na estética são ácido glicólico, ácido mandélico, ácido cítrico, ácido lático, ácido málico e ácido tartárico. Nós teremos aula para ver cada um desses de forma bem específica para a gente ver característica e entender, né, a diferença de cada um desses alfa-hidroxiácidos. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu te espero na próxima aula. Beijos!